Meu nome é Orestes Augusto Toledo, sou professor de História do Ensino Médio e trabalho no Museu da Imagem do Som de Campinas, no setor de História Oral em Audiovisual e Pedagogia da Imagem. E sobre a questão cultural, ela ultrapassa, tem uma abrangência maior do que especificamente as manifestações artísticas. Mas especificamente na questão da expressão, linguagem, manifestação, fruição artística, eu creio que para falar, sobre Campinas tem que inserir a cidade no Brasil e no mundo. Evidentemente, as atividades culturais continuam acontecendo nos 4 campos da cidade. Atividade especificamente artística, seja dança, teatro, música, literatura, artes plásticas, fotografia, cinema, tudo isso acontece, não parou, isso não é paralisado. O que é preciso pensar, em termos da repercussão local em Campinas, do que é uma realidade nacional, alguns aspectos, e em outros aspectos mais essenciais até em escala mundial. Primeiro, a existência da indústria cultural, transformando a produção artística em mercadoria diretamente relacionada ao entretenimento e um consumo rápido e superficial. Isso é um fato, de escala mundial, e Campinas não está fora disso. E existem já gerações formadas com a sua subjetividade, preparadas, elaboradas para esse tipo de relacionamento com a expressão artística. E eu creio que a nível nacional, falando em termos de Brasil, Estado de São Paulo e Campinas, o enfrentamento a essa situação, porque isso é hegemônico, mas não é absoluto. Existem segmentos sociais e grupos, de artistas que atuam fora ou à margem simplesmente do mercado de produção de mercadorias e produtos de rápido consumo. O enfrentamento disso envolve vários fatores. Talvez um deles, que seja muito importante, pensando a cidade de Campinas, mas inserido no contexto nacional, é o papel do Estado, em termos de políticas públicas de cultura, que implica num projeto e no aporte financeiro, recursos financeiros e humanos para realizar esse projeto. Evidentemente, há sempre um risco do chamado dirigismo estatal, mas outro risco mais frequente e comum é o espontaneísmo de atividades sem fôlego, de curta duração, e poucas atividades conseguem resistir diante da lógica do mercado e do lucro. Então, qual pode-se pensar o papel do Estado? Bem, não há como imaginar o Estado fora da sociedade. Ele é composto por homens e pessoas, governo que exerce o poder e reproduz na instância do poder a correlação de forças dos diferentes projetos e interesses dos vários grupos sociais. Um aspecto é fundamental: não dá para falar na omissão do Estado e, no extremo oposto, no dirigismo estatal. Qualquer política pública de cultura, ela não é construída por nenhum governante, por nenhum partido, e não se limita a um curto mandato de 4 anos ou 8, se tiver reeleição. A atividade artística, num projeto de formação cultural, é algo geracional, algo que envolve novas gerações e décadas de atuação contínua. Então, em síntese, para efeito de reflexão, não há aqui nenhuma pretensão de receita ou afirmações que tenham validade universal, mas apenas para efeito de reflexão, de colocar em debate, em discussão, que talvez possamos pensar nessa política pública de cultura, com devido financiamento, nascido de um processo de organização, de conscientização de todos os setores da sociedade civil interessado na questão. Diria assim, talvez como um ponto de partida para reflexão, que o Estado deve garantir a infraestrutura dos equipamentos culturais, a criação de novos, não só a manutenção dos que já existentes, mas a criação de novos equipamentos, do ponto de vista até de uma atividade cultural descentralizada
e discutida com a comunidade. Então tem que investir o dinheiro público, né, o dinheiro que é arrecadado pelos impostos, né, pago pela população, por isso tem que discutir com a população, pensar numa atuação do Estado garantindo, primeiro, o equipamento físico, a manutenção dos existentes e a criação de novos. E com o equipamento físico, né, para instalações, né, prédios, né, locais, todos os equipamentos necessários e também um quadro mínimo que seja, né, de pessoas com atuação permanente e também permanente capacitação e com muito diálogo, né, com os agentes sociais, com a comunidade organizada. Então, o papel do ponto de vista da infraestrutura, né, material e humana. E deve criar espaços, né, para a comunidade, de maneira geral, em particular artística, expressar os seus projetos, suas propostas e fornecer também um trabalho de formação cultural, não só a expressão cultural local, artística local, mas dialogar com a expressão artística a nível nacional e até mesmo num plano mundial. Então, estimular, né, o que já existe, criar condições para fomentar que novas atividades culturais existam e fornecer também um processo permanente de formação cultural, de ampliação de perspectivas e horizontes culturais para aqueles que se propõem a se expressar, né, através da arte. Isso é um processo, né, processo histórico, e essa minha afirmação é apenas uma reflexão inicial, porque o pior de tudo é não haver um debate sobre isso. Portanto, arrisco-me a dizer o que é óbvio, ou mesmo a dizer aquilo que historicamente é inviável, utópico ou sem profundidade intelectual. O que importa é debater e discutir a questão da manifestação artística dentro de um contexto cultural maior e qual o papel do Estado. Não há como supor que a atividade artística e a própria sobrevivência do artista seja unicamente determinado pelas regras do mercado. Existe uma necessidade de políticas públicas de cultura. Então é isso que eu tenho a dizer.